Olá, está começando agora mais um Agro Record. É um prazer ter a sua companhia. E as chuvas irregulares devem prejudicar a produção de soja em Goiás. A safra que vai ser colhida em fevereiro deve ser de 10% a 25% menor que o esperado para o período. O José Aurélio Mendes vai mostrar para a gente. A soja é o principal grão produzido em Goiás. São 3 milhões de hectares distribuídos de norte a sul. Por isso, qualquer perda na safra de verão, que é a principal, tem um grande impacto econômico. Em dezembro, a AproSoja divulgou uma previsão de perdas entre 5% e 15% por causa dos veranicos ocorridos no período. Agora, o IFAG, Instituto para Fortalecimento da Agricultura e Pecuária em Goiás, acaba de divulgar uma nova previsão ainda mais alarmante. A produtividade deve ficar até 25% menor que o normal. Seu Washington produz soja há 20 anos em Abadiânia. Nesse verão, ele está cultivando 600 hectares. Experiente, percebeu logo a irregularidade das chuvas e os reflexos disso no desenvolvimento da planta. Esse ano já teria que ter um volume maior de vagens e não está tendo. E as vagens não estão desenvolvendo 100% conforme precisa desenvolver. A produtividade aqui normalmente fica nas 60 sacas por hectare, mas dessa vez deve alcançar apenas as 53 sacas. Ele ressalta que a quantidade de chuva foi boa, só a distribuição dela ao longo dos dias é que prejudicou a plantação. Esse ano está sendo muito irregular, começou às vezes até num período cedo, mas já tivemos vários períodos sem chuva e isso tudo dá um estresse hídrico muito grande. Esse consultor em agronegócio vem acompanhando o desenvolvimento das lavouras da região. Ele explica que as perdas mais significativas estão no município de Edéia e no sudoeste do estado. E também em alguns municípios do norte, como Porangatu, Uruaçu e outros na região do Rio Araguaia. A culpa disso tudo é do famoso El Niño, um fenômeno muito conhecido por bagunçar as características das estações. No período para a safra de verão, no início, outubro, novembro, as chuvas foram ideais. Mas com a possibilidade de aumentar a presença do El Niño em dezembro, nós tivemos um veranico em dezembro. E aí as plantas estavam passando do estágio vegetativo para o reprodutivo. E essa fase é uma fase muito importante de ter uma regularidade de chuvas. E por isso existe, o que o seu Washington falou, uma possibilidade de quebra na produção. A previsão atual do IFAG é de que as perdas na safra de soja fiquem entre 10% e 25%. Mas a maior parte dos produtores vai colher essa soja a partir da metade do mês de fevereiro. Ou seja, ainda existem 30 dias pela frente. E se nesses próximos 30 dias chover bastante e essas chuvas forem regulares, a previsão deve ficar mais próxima da base, ou seja, 10%. Anderson explica que a fase atual do desenvolvimento das plantas é o de enchimento dos grãos, que são 90% água. Para que as perdas sejam menores, será preciso que caia pelo menos 25 milímetros de chuva nas próximas 4 semanas. Nós torcemos, mas também estamos de olho nos números. As previsões que nós temos, tanto do sistema europeu, sistema americano e também de agrometeorologia do IMET, apontam nos próximos dias precipitações em torno de 25 milímetros. Se esses 25 milímetros forem bem distribuídos, eu acredito que nós vamos ter uma colheita satisfatória. É o que espera o seu Washington, que ainda quer aproveitar o fim do verão para fazer a safrinha e reduzir ao máximo a perda geral. Questão de clima, nós não temos muita coisa que fazer. A gente fica, às vezes, observando direto e fica torcendo para que volte a ter a regularidade. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Organizar as contas e as obrigações de uma empresa não é fácil e na propriedade rural não é diferente. Desde janeiro do ano passado começou a valer o e-social. É uma nova maneira de informar pagamento de funcionários, venda da produção, mas é preciso ficar atento para não levar multas. Então nós convidamos o Gustavo Carles, que é gerente contábil do Senar Goiás, para simplificar esse assunto para a gente. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Revana. Obrigado pelo convite.
O E-Social é uma plataforma do Sistema Público de Escrituração Digital, a qual unifica informações em relação a obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias. O objetivo do E-Social não é mudar a legislação, ele simplesmente regulamenta e faz com que o produtor, o trabalhador e o empregado tenham as informações sendo levadas ao governo de forma hábil, em prazo hábil. Agora, Gustavo, quem não fizer, não repassar essas informações pode ser multado. Isso é válido para todos os produtores, independente do tamanho? Produtores rurais que possuem pelo menos um empregado e produtores rurais que comercializam a produção rural, ou seja, todos os produtores rurais, precisam aderir ao E-Social. Produtores rurais, pessoa jurídica, já aderiram ao E-Social desde janeiro de 2018. Produtores rurais que possuem faturamento superior a 78 milhões. Inferior a 78 milhões, pessoa jurídica ou agroindústria, desde julho de 2018. E pessoa física, produtores rurais e entidades sem fins lucrativos a partir de janeiro de 2019. Lembrando que multas, não foram criadas novas multas, é simplesmente o cumprimento do que é legal. É simplesmente o cumprimento para que o trabalhador tenha seus benefícios respeitados e o produtor rural ou o empregador tenha também seus benefícios respeitados. Antes também isso era feito em etapas, Agora se faz tudo de uma vez só com essa plataforma. Sim, era descentralizado, a Caixa Econômica recebia uma informação, o Ministério do Trabalho recebia outra, a Secretaria de Previdência outra. Hoje não. Tudo é centralizado em uma plataforma única pela Receita Federal e, depois de enviadas as informações, é distribuído para todos os órgãos competentes. Bom, o E-Social foi só um dos assuntos da contabilidade rural que nós usamos aqui para poder comentar. Agora, Gustavo, existem vários outros assuntos, alguns assuntos burocráticos. Como é que o Senar Goiás ajuda o produtor rural nisso? Tem reunião, tem alguma palestra levada diretamente ao interior para esses produtores? Com certeza, o Senar Goiás está disponível e disposto a ajudar o produtor rural através de seminários regionais que são distribuídos em todo o estado de Goiás. O calendário é disponibilizado através do site sistemafaeg.com.br e também nós temos as ações de formação profissional rural, ao qual nós atendemos aspectos legais da propriedade rural. É um treinamento novo que inicia-se agora em 2019 e que cada um interessado pode procurar o sistema para poder ser atendido. Ou seja, não tem desculpa, de deixar passar a data, de não se informar direitinho e fazer o que tem que ser feito para seguir com tudo legalizado. Eu te agradeço pela sua participação, Obrigado, viu? você. Ok. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Agora vamos para as cotações. Vamos dar só uma olhadinha aqui no telão. Vamos começar falando da soja balcão. Preço médio, saca de 60 quilos em Piracajuba, custando R$ 64,00. Variação de menos 1,73%. A gente segue agora para o milho. Em Cristalina, custando R$ 30,00. Rio Verde, R$ 28,00, sem variação. Agora a gente vai para a cotação da vaca gorda. Preço médio da arroba à vista em Santa Fé de Goiás, R$ 123,83. Em Posse, R$ 135,00. Variação positiva de 0,09%. A Ceasa daqui de Goiânia é a maior central de abastecimento do centro-oeste do Brasil. Por dia passam por lá cerca de 20 mil pessoas, que movimentam quase 200 milhões de reais todos os meses. São mais de 180 grandes comércios instalados nos boxes da Ceasa, funcionando entre as 2 da manhã e as 2 da tarde. E o repórter José Aurélio Mendes esteve lá e mostra essa rotina toda pra gente. Quem trabalha no campo já está acostumado a acordar cedo, mas para trabalhar na Ceasa de Goiânia não pode ser qualquer um. A pessoa praticamente troca a noite pelo dia. São 3 horas da madrugada e já tem muita gente aqui. A movimentação de carros, pessoas, caminhões, carrinhos e empilhadeiras é enorme. São frutas e verduras chegando de várias partes do estado e do país. Elisvan gerencia esse comércio de laranjas e, nesse horário, precisa estar aqui de pé e bem disposto para que o negócio funcione bem.
Tem o pessoal feirante que trabalha aqui, né, que precisa de montar a feira cedo da cidade. Então a gente tem que abrir cedo para estar atendendo esse pessoal, né? Sabe aquela região ali da 44, na época do Natal? Pois é, as ruas internas aqui do Ceasa não perdem em nada em termos de movimentação. E olha que o dia nem amanheceu. Esse movimento aqui daqui a pouco vai ser ainda maior. Vai estar praticamente intransitável. Assim como a empresa do Elisvan, existem outros 180 grandes comércios instalados nos boxes da Ceasa, funcionando entre as 2 da manhã e as 2 da tarde. Enquanto os funcionários andam para lá e para cá, na Pedra já tem negócio sendo fechado também. É nela que os produtores negociam com os compradores. José Aires produz jiló e chuchu e está na Ceasa desde quando ela começou em 1975. Ele reclama que de lá para cá os produtores têm vendido os produtos cada vez mais baratos. Sempre no quais preço é barato. Cara na feira, aqui é barato. Leanderson é um dos compradores. Abastece 5 feiras em Goiânia. Ele explica que o preço não depende da vontade dos negociantes. É definido pela lei da oferta e da procura. Tem que pedir desconto, né? Negociar, né? Falar com ele. É difícil, né, negociar? Mas não. A gente fala, assim, eu não sou muito pedir desconto, não. Eu faço só uma vez. Se fazer, bem. Se não fazer... Mas Ediene é prova de que é possível ganhar dinheiro. Há 17 anos ela planta folhas em Nerópolis e vende na Pedra. Aqui chega às 2 da manhã. Pouco a pouco, todo esse esforço foi sendo recompensado. Tenho caminhão para trabalhar, que eu comecei com um Passatinho velho. Uma semana que eu estava aqui no Ceasa, o Passat fundiu. Aí consegui comprar, tenho o caminhão, tenho o carro para passear, tenho o carro de carregar funcionário para a horta, tenho 2 apartamentos, tenho uma chacrinha agora, comprei uma chacrinha, 2 alqueiros. Tudo aqui trabalhando no Ceasa, então? Graças a Deus, tudo aqui. No período de férias, o netinho dela, o Joaquim, de 5 anos, vem junto. Durante a madrugada, fica ali pertinho, dormindo, ao lado das verduras. Quando o dia amanhece, ele acorda para brincar. O mesmo acontece com o amiguinho Alejandro, de 7 anos, filho da dona da banca ao lado. De férias, vem todos pra cá. Meu mesmo não gosta de ficar em casa, não. Vem mesmo. Vem, dorme aí até amanhecer o dia, acorda e fica brincando aí. Enquanto isso, o movimento não para. Com o sol ainda baixo, muita gente já quer ir almoçar. Por isso, aqui no Ceasa é normal encontrar carne assada para comer às 7 horas da manhã. E para fazer o quilo, nada melhor que um show sertanejo ao vivo. Sei que a minha estrela vai brilhar e vai fazer você voltar pra mim. São 20 mil pessoas passando pela Ceasa de Goiânia todos os dias. A movimentação de mercadorias aqui é de quase 200 milhões de reais por mês. Por isso, ela é a 4ª maior do Brasil e a maior do centro-norte do país. Josué trabalha na central de abastecimento desde a inauguração e há 20 anos está na gerência geral. Nesse tempo, viu a estrutura ficar 4 vezes maior. Mesmo assim, ela nunca é suficiente para atender a demanda de um estado onde a agricultura não para de crescer. Um local bastante agradável para se trabalhar, um relacionamento muito amplo de pessoas de várias áreas, de várias regiões do estado, né? Aqui realmente é como se fosse uma grande família, né? Todo mundo conhece todo mundo. É uma mini cidade essa Ceasa. O pessoal trabalha muito, mas também se diverte bastante. Agora vamos mudar de assunto. Em Catalão, região sudoeste do estado, produtores de leite fizeram uma assembleia para eleger a nova diretoria da Coacal, a Cooperativa Agropecuária de Catalão. Na reunião, também foi apresentado um plano de recuperação econômica. É que a cooperativa, que tem mais de 50 anos, chegou a fechar o laticínio por problemas financeiros. Os produtores discutiram sobre a situação financeira e jurídica da Coacal e elegeram a nova diretoria. O presidente é o líder do movimento camponês popular, o produtor rural Wender Ferreira.
Em junho do ano passado, ele e outros produtores de leite rejeitaram a liquidação da cooperativa e dissolveram a comissão responsável pelo encerramento das atividades. Nós percebemos que a Coacal se afastou dos cooperados. Se virou uma estrutura burocrática e que fazia com que os cooperados não conseguiam visualizar elas como uma força política, uma força econômica, uma força de ganhar escala, uma força de gerar renda para os cooperados. Durante a Assembleia nesta semana, a diretoria apresentou um plano de recuperação econômica. A dívida da Coacal chega a 10 milhões de reais. É renegociar com os bancos, chamar todos os credores e falar a nossa situação financeira e apresentar uma proposta de pagamento que cabe na realidade da Coacal hoje, tanto do seu patrimônio quanto nas possíveis receitas que vão gerar agora para frente, com a abertura de captação de leite e a curto prazo a abertura da fábrica de ração, a fábrica de sal. Segundo a diretoria, hoje são mais de 1.000 cooperados, mas apenas 10% estão aptos a votar e decidir o futuro da cooperativa. Nós temos a certeza de que tudo é possível, desde que haja pessoas responsáveis e que tenha realmente um propósito de recuperação da cooperativa. A fábrica de laticínios da Coacal foi fechada em fevereiro do ano passado. De acordo com a diretoria da época, a unidade vinha causando prejuízos e as dívidas só aumentavam, sem contar a queda expressiva no faturamento bruto, de quase 33 milhões de reais em 2008 para 21 milhões de reais em 2017. Essa unidade recebia cerca de 30 mil litros de leite por dia. Aqui eram produzidos queijo, manteiga, o leite pasteurizado e vários outros produtos que abasteciam supermercados, escolas do município e estabelecimentos comerciais de toda a região. 14 funcionários foram demitidos. Agora, a ideia dos cooperados e da nova diretoria é reativar a fábrica de laticínios. Tem medidas que vão ser tomadas a curto prazo e tem medidas que são mais a longo prazo. Nós temos também muito a receber. Os nossos a receber hoje, inclusive, pode ajudar no funcionamento. À medida que for recebemos, os nossos créditos, PIS com fins, é uma das estratégias. A venda de terrenos ociosos, que hoje não geram receita e nem renda para a Coacal também, é uma das estratégias que pode ser adotada para começar de novo a Coacal a rodar a engrenagem. Vamos então agora para a nossa agenda da semana. As inscrições estão abertas para o curso de operação de GPS avançado em Rio Verde. O curso será nos dias 24 e 25 de janeiro. São 12 vagas. Mais informações no Sindicato Rural de Rio Verde. Tem curso de formação e condução do pomar caseiro. O curso é do dia 23 ao dia 25 desse mês. São 16 vagas. As inscrições estão abertas e mais informações você tem lá no Sindicato Rural de Lusiânia. Também tem o curso Cultivo de Pimenta. São 16 vagas e acontece entre os dias 24, 25 e 26 de janeiro. Mais informações no Sindicato Rural de Santa Helena de Goiás. E para saber mais sobre outros cursos, acesse o site www.sistemafaeg.com.br. A tilápia é um dos principais peixes comercializados em Goiás e representa de 35% a 40% da produção de pescado no estado. E o melhoramento genético na criação do peixe tem produzido exemplares com melhor qualidade. A Patrícia Piazza foi conferir para a gente. Seu Alceu, que era criador de suínos, conheceu a piscicultura há 13 anos. Uma época onde a tecnologia não era tão avançada. Mas também foi o período em que a tilápia caiu no gosto do povo. Na década de 90, a piscicultura estava no auge. E aí existiam os cursos técnicos para a piscicultura. Foi aonde que me formei em piscicultura, estava trabalhando no Paraná e quando surgiu essa unidade aqui no Goiás, precisava vir alguém aqui para tomar conta dela. E foi nesse período que eu vim para cá. O piscicultor saiu do Paraná para cuidar dessa filial de uma grande empresa em Turvânia, a quase 100 quilômetros de Goiânia. Hoje, a empresa está em 6 estados e sob o comando de uma multinacional da Noruega, que inclusive é referência mundial na produção de salmão. Mas aqui em Turvânia, a atenção é toda voltada para a tilápia do Nilo. A
produção da tilápia viveu anos de ouro, mas há 1 ano e meio enfrenta a primeira crise. Aqui mesmo, nessa fazenda, eram produzidos cerca de 3 milhões de alevinos por mês. Esse número caiu pela metade. Isso por causa da oferta, que aumentou bastante, e a demanda não acompanhou. Cresceu mais ou menos em 30% a mais a produção, enquanto que o consumo vem seguindo de 8% a 10% aumento por ano. Essa é a média de consumo mesmo, só que grandes cooperativas também entraram na jogada, aí como é que foi? Entraram firme, com mais tecnologia, chegando a bater 150 toneladas de peixe por dia, e não existe um consumo de imediato para toda essa produção no país. E as grandes cooperativas do sul do país não são as únicas concorrentes. Olha só quem também está de olho nos peixinhos. O visitante dos ares também causa prejuízo, mas seu Alceu produz o suficiente para que eles façam um banquete. Brincadeiras à parte, mesmo com as dificuldades, os produtores não param de investir em tecnologia. Tudo para agregar valor ao produto. Nessa parte da fazenda, a gente tem 9 tanques aqui, todos com matrizes. Ali atrás, os meninos trabalham na coleta de ovos. Agora, são matrizes que passam por um processo ali rigoroso, né? São matrizes selecionadas. Como que funciona isso, Lucas? Isso, em 2016 nós fomos adquiridos pelo EW Group, hoje é o maior grupo de genética animal do mundo. E desde então a gente vem com um processo de intensificação do nosso melhoramento já existente. A gente começa a fazer a seleção a partir de agora através de marcadores gênicos. Nós temos a introdução e a marcação dos genes específicos para as necessidades que a gente quer. Seleciona ali os melhores genes. Isso, para as características comerciais que nós necessitamos. A partir disso a gente marca eles, seleciona as matrizes que contenham esses genes e começa a fazer o nosso processo de melhoramento. Quais são esses genes? Quais são as características aí principais para o mercado? Existem várias características que nós podemos selecionar. A ideia é ter um cardápio de linhagem genética. Hoje a gente prima por crescimento, resistência a algumas doenças, principalmente Streptococcus, que é uma doença que hoje atinge gravemente a tilapicultura, e rendimento de filé. Hoje nós trabalhamos com essas 3 características selecionadas, mas é possível se fazer qualquer tipo de seleção que queira, né? Amostras dos peixes saem de laboratórios do Brasil direto para a Noruega, onde passam por análises criteriosas. A intenção é dar mais qualidade ao produto. A gente hoje tem em média 40 a 60 mil animais chipados, identificados no processo de melhoramento. Desses 40 a 60 mil são tirados os melhores 120 e toda essa prole que vem sendo melhorada, ela é enviada um pedaço da nadadeira para a Noruega, onde é feito o sequenciamento disso. Ou seja, lá eu tenho a real certeza de que eles são filhos do casal X ou da fêmea Y, conforme o programa de melhoramento exigiu que fosse feito, certo? A tilápia, comparada a outros peixes, tem uma produção baixa de ovos, cerca de 500. Um tambaqui, por exemplo, produz 3 vezes mais que isso. Depois de coletados, os ovos vão para as incubadoras, eclodem e ficam ali por 3 dias. Esse aqui é o berçário. Depois que os ovos eclodem, as larvas vêm para cá e aqui viram os alevinos. Agora, esses tanques fazem toda a diferença, esse ambiente aqui, né? O porquê? Isso porque é o seguinte, aqui a gente consegue controlar toda a temperatura, luminosidade e qualidade de água. Esses tanques trabalham com recirculação, onde a gente tem um monitoramento dessa água. Então, os 15 dias que eles se mantêm aqui antes de ir para o viveiro são de vital importância para uma boa produtividade, uma boa sobrevivência, uma boa qualidade de peixe. Em muitos lugares eles são colocados direto nos viveiros, nos tanques, né? Isso cai a produção? Isso, a gente tem um decréscimo grande em produção quando não se passa por esse processo. Esse processo é fundamental para ter uma boa qualidade. Assim que saem do berçário, os alevinos vão para os viveiros e daí são exportados para todo o país. Inclusive, Goiás foi escolhida para ter uma filial da empresa que começou no sul por causa do clima quente. Mais quente. A produção era melhor. Isso. E o frio aqui é muito pouco, é muito rápido. Acabou estendendo para o Tocantins. Tocantins também, porque lá se desenvolve 12 meses no ano. Sim. Todos esses processos geram um custo alto, uma média de R$ 3,00 por cada peixe. Hoje, o valor do peixe gordo no mercado está variando entre R$ 3,90 a R$ 4,50. Mas o preço já foi bem melhor para o produtor.
A expectativa é que nos próximos meses as vendas melhorem e a produção possa ser retomada a todo vapor. E em breve vai ter mais novidades sobre a produção da tilápia aqui em Goiás e claro que você vai acompanhar aqui com a gente. E no próximo bloco eu vou mostrar para você a fruta que fortalece o sistema imunológico, é antioxidante e ajuda na cicatrização. Estamos de volta e já falando do carinho dos nossos telespectadores. O senhor Adão Paulo de Amorim, da cidade Vera Cruz, em Aparecida de Goiânia, assiste a gente aqui sempre e ele veio nos visitar aqui na Record. Há algumas semanas ele mandou uma foto de uma mandioca rosa. Daí ele veio aqui na Record trazer a famosa mandioca rosa para a gente conhecer. O Adão nos contou que ele pegou uma muda na casa da irmã dele, lá na cidade de Presidente Olegário, em Minas Gerais. Aí ele plantou só um pezinho e agora vai fazer várias mudas para plantar no quintal todo. Quem sabe surge aí até uma nova plantação. Muito obrigada, senhor Adão, por ter vindo aqui e ter nos prestigiado sempre com a sua audiência. E você que está nos assistindo pode sugerir pautas e enviar vídeos para o nosso WhatsApp, número 982220018. Você pode também assistir as nossas reportagens no nosso canal do YouTube, youtube.com/Record TV Goiás. Se inscreva e acompanhe também o nosso Instagram, @Record TV Goiás. E nós vamos conhecer agora uma plantação de frutas exóticas em Hidrolândia, bem aqui pertinho de Goiânia. Um empresário resolveu investir na plantação de Logan, macadâmia e nésperas, frutas difíceis de se encontrar aqui em Goiás. O mandacaru, em contraste com o sol, já anuncia que a terra é favorável para os cactos, mesmo sendo no município que tem água no nome, Hidrolândia. Aqui, o grande investimento do seu Ailton são 8.000 pés de pitaia, 3.500 produzindo. Mas viemos visitar a propriedade para mostrar outras frutas, que aqui em Goiás só se encontra em lugares especializados em frutas exóticas. E olhe lá! O seu Ailton é um empresário de transporte de cargas e em 2010 ele começou a planejar um complemento para a aposentadoria. Começou a plantar frutas na propriedade dele, que fica no município de Hidrolândia e tem cerca de 15 hectares. Agora hoje, o senhor já perdeu as contas de quantos pés de fruta o senhor tem aqui? Com certeza. O nosso foco hoje são as exóticas, né? Sim, com certeza, exato. Então é um mercado realmente de frutas exóticas que tem realmente crescido bem. E dentre essas exóticas eu tenho aqui mais umas, muito embora não seja tão exótica assim, porque ela é nacional. Essa daqui chama-se Cainito Roxo. E a gente deu muita sorte, porque a produção já terminou, mas sobraram aqui duas remanescentes, exatamente. Né? A gente abre assim, né? Corta com a faca, mas vamos abrir aqui da forma... Exato. Olha então, só, João, mostra aqui pra gente. Ela tem realmente uma espécie de um leite, né? Que a protege. Essa parte branca é a parte comestível. Essa aqui? Isso. A muito polpa, doce. essa polpinha aqui a gente não come não. Não come não. Tá? Ela acaba realmente não tendo sabor. O grande sabor dela está exatamente nessa parte branca. Ah, vou experimentar, né? Já que estava esperando a gente aqui, né? Vamos lá. Muito gostosa. Muito gostosa, e essa daqui, doce. Imagino que também seja bem rica em nutrientes, sim, né? Sim, com certeza. E aqui ao lado a gente já tem outras frutas. outra fruta. Nós temos aqui a néspera. Então, vamos lá conhecer. Estamos chegando aqui no pé de nésperas. Quando começa a produção, seu Ailton? A gente está vendo aqui que elas estão bem pequenas ainda, tem algumas maiores ali em cima. A previsão é para março. Tá? A safra dela é de março a agosto, mais ou menos. O interessante dessa fruta é que ela já entra produzindo meio tardio em relação ao verão e avança até agosto, que é um período que
não existe muita oferta de fruta no mercado. Qual que é a origem dela? A origem, efetivamente, dela é o Japão. No Brasil, no sul, ela é considerada uma fruta invasora, porque com uma semente você realmente consegue fazer várias, né? Uhum. Então você consegue realmente multiplicar por semente e é bastante fácil de se pegar. A gente até encontrou uma ali que está no ponto, né? Por sorte também. Vamos experimentar. Bem suculenta, né? Uhum. Vou longe aqui. A gente come com a casca? Com a casca, daqui? Sim, com a casca. E pode ficar sossegado que não tem agrotóxico. Orgânica, né? Sempre bom, né, seu Ailton? Sim, com certeza. É bem gostosa. Essa aqui deve ter uma concentração de vitamina C boa, né? Boa. No pomar, há vários pés de lixia, mas a produção terminou antes do Natal. Em compensação, o vizinho, que também é parente, está no auge da produção. Bom, no caminho aqui para conhecer o longan, a gente passou pelas lixias, como vocês viram, e o longan é como se fosse um primo da lixia. Um primo da lixia, é da mesma família. E aqui, pelo visto, a produção tá farta, né? Tá Porque fraca. esse pé aqui já até caiu, justamente pelo o peso. Sim, com a chuva e acabou, ele não suportou. Olha, eu tô achando aqui que tem muito, mas eu tô vendo que ali na frente tem bem mais, hein? Nossa, olha aqui que lindo, gente. O fruto só não se desenvolveu ainda o suficiente. Uhum. Né? E agora você imagina a quantidade de frutos, né? Uhum. Que cada pé produz. Ela fica maior que isso? Sim, fica maior. Era da família da lixia, então nós temos praticamente uma parte carnuda, né? Nossa, lembra muito a lixia, muito. E ela não está pronta ainda, ela realmente não Mas já está bem doce. Bem doce. Um pé como esse aqui chega a produzir, a gente fala em quilos? Quilos, provavelmente em torno de uns 20 a 30 quilos. O senhor estava me contando que aqui no Brasil não é tão comum, né? Tanto é que tem chineses procurando o senhor. Ela é uma fruta de origem chinesa, o porquê do olho do dragão. Realmente, né? Parece um olho por dentro. A fruta fortalece o sistema imunológico, ajuda na produção de glóbulos vermelhos, na cicatrização de lesões, entre outros benefícios. Qual que é o período da poda? Tão logo termine a colheita, isso por volta mais ou menos de março, máximo abril, já entra com a poda. Entendi. E a gente estava até falando ali, né, que a lixia para o Natal, o longão para o Carnaval. Exatamente isso. Lembra que nós mostramos cactos lá no começo da reportagem? E tem mais uma fruta que dá em um deles. É o figo da Índia. Esse pé aí é o começo para muitas mudas e uma futura plantação. A fruta é muito utilizada na fabricação de produtos farmacêuticos, indicados para o tratamento de doenças urinárias, respiratórias, além de tratamentos cosméticos. Continuando o tour, então, pelo quintal aqui do seu Ailton, a gente vai agora conhecer uma fruta australiana. A gente está chegando aqui, é a macadâmia. Muita gente já deve ter visto ou ouvido falar. Essa fruta ela é muito utilizada em cosméticos, né? O pessoal costuma utilizar o óleo de macadâmia. Aqui ainda estão verdes. Normalmente o que acontece? Elas começam a mudar de cor, não sei se consegue identificar, elas já começam a ficar marrom e caem, né? Nesse momento que ela cai, ela já começa a abrir. Como que é o manejo, seu Ailton, não só da macadâmia, mas de todas as outras frutas? Como boa parte delas são frutas exóticas, você tem realmente que tomar uns cuidados com a aplicação de cal da bordaleza, né, em função de fungos. E tento realmente administrar com fumo de corda, com receitas caseiras, detergente. Quando a situação aperta, então você parte realmente para um inseticida, você parte realmente para alguma coisa mais drástica, mas a princípio... Essas receitinhas caseiras estão dando bom resultado. Estão dando resultado. As frutas também são um gosto para a família toda, em especial para o filho Caio e para a neta Lavínia. E é excelente, né? É uma coisa que ele gosta, é uma coisa que faz bem para a natureza, que esse tanto de árvores que nós plantamos.
Tem árvore aqui, a produção da pitaia, 30 anos um pé produz, então vai ficar até para minha filha aproveitar essa plantação. Lavínia ainda está indecisa como conciliar a plantação de frutas exóticas do avô com as várias profissões que ela pretende seguir. Pintora. O quê? Roqueira. Roqueira? Mas uma coisa que ninguém tem dúvida é do gosto, de tantas variedades, diferentes, exóticas e que sempre estão uma delícia. Ai, gente, quero mandar um abraço lá para a família de seu Ailton. Todo mundo recebeu a gente com muito carinho. Levei várias frutas para casa. Estavam maravilhosas, seu Ailton. Agora, gente, muito obrigada, viu, pela sua companhia. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.